Boa noite, que a graça de Jesus esteja com vocês, amém? Antes de eu falar, eu sou pastor há 15 anos, na mesma igreja, pela misericórdia de Deus. E eu estava conversando com minha esposa essa semana, e nós estávamos falando sobre milagres, sobre o poder de Cristo em realizar milagres. E eu creio que Cristo pode curar o câncer, o Covid, o paralítico, o cego, o surdo, o mudo e assim sucessivamente. Mas qualquer cura física que você tem, que eu tenho, que as pessoas à nossa volta recebem, posteriormente, seja daqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, alguma coisa vai conduzir a pessoa à morte. Porque se nós, como igreja de Jesus, carregamos uma esperança, é que Cristo Jesus tirou a sua e a minha vida da morte e nos transportou para a vida. Amém? E nós nos agarramos àquela palavra que Jesus disse, que quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a nossa esperança não está associada ao nosso corpo, no sentido de entender que Cristo cura, mas alguma coisa vai nos conduzir à morte, porque nós entendemos que precisamos passar por ela para encontrar a vida eterna com Cristo. Mas hoje eu tenho visto que Cristo tem feito muitos milagres, que para mim vão além de pernas, braços, câncer, que é o milagre da transformação. A medicina pode fazer muitas coisas, mas a medicina não pode mudar a história e a vida e o caráter de ninguém. E se você me perguntar, pastor Tiago, em 15 anos, qual foi o maior milagre que o senhor já viu em toda a sua vida a nível de transformação? E esse milagre se chama Fábia. Eu quero te chamar aqui, Fábia, por favor. E antes de eu pregar, eu queria dar uma oportunidade para a Fábia, para você ouvir o que Deus fez na vida dela. Como eu disse, que em 15 anos como pastor, eu posso dizer que vocês estão diante do maior milagre que eu vi durante todo esse período. Boa noite, meu nome é Fábia e eu vou começar falando porque é 28 anos que eu vivi no pecado, eu vivi aprisionada, achando que eu era algo que eu nunca fui, que Deus nunca me fez para ser. Durante 28 anos da minha vida, eu me denominava transgênero. Eu achei que eu era homem, que eu tinha nascido no corpo errado, que Deus ele tinha me feito errado, sendo que Deus é perfeito, Ele não erra em nada. E eu passei 28 anos da minha vida desse jeito, onde eu não acreditava, onde quando alguém falava para mim sobre Jesus, cara, se Ele me fez errado, como que Ele pode, entre aspas, mudar? Não tem como eu mudar, eu nasci assim, eu cresci assim, então nada me muda. E tem uma passagem na Bíblia, onde Deus fala com Abraão que vai dar um filho para Sara. E ali Sara está escutando atrás da tenda e ela duvida daquilo. E aí Deus pergunta para Abraão, por que ela está rindo? Será que eu não posso te dar um filho? Sara duvidava e eu era essa Sara. Eu era aquela pessoa que duvidava que Deus fazia, que Deus não podia mudar. E, cara, tem um ano que Deus ele me chamou pelo nome. Tem um ano que Deus ele me tirou para fora. Tem um ano que Deus mudou a minha vida de um jeito que eu olho para mim hoje e eu não consigo acreditar. Que é aquela pessoa que
falava que ia morrer porque eu já tinha minha condenação aceita. Eu não mudaria, então eu já tinha um inferno aceito. Eu fui viver tudo que o mundo tinha para me dar. Eu vivi drogas. Não vou falar muita coisa porque eu vou escandalizar vocês. E droga, e promiscuidade sexual. Tudo que o mundo tinha para oferecer, eu só não matei. O resto, o que o mundo podia me dar, eu falei, cara, eu vou morrer. Amanhã, se eu morrer, eu vou para o inferno mesmo. Então eu vou viver tudo que eu tenho para viver aqui. E um dia, do nada, Deus colocou um homem na minha vida, que ele foi o agente causador de tudo. Ele me apresentou Jesus e disse para mim que tudo aquilo que eu não acreditava, Jesus podia fazer. E o que eu fiz? A palavra de Deus diz que se você buscar de todo o seu coração, não só buscar, mas de todo seu coração, você encontrará. E eu falei, Senhor, se você existe mesmo, então muda a minha vida, eu quero ver. E ele mudou, cara. Ele mudou. Em um ano, ele restaurou toda a minha dignidade. Em uma semana, porque eu nunca tinha escutado a voz de Deus, mas em uma semana que eu passei escutando a voz de Deus, ele falando comigo, audível, que eu achei que eu estava ficando louca. Eu falei, pastor Tiago, meu Deus, eu estou ficando louca. Estou esquizofrênica, estou escutando voz. Ele, calma, filha, é o Espírito Santo. E em uma semana, eu parei de usar droga. Eu larguei toda a minha vida de promiscuidade sexual. Eu larguei todos os vícios que eu tinha. E falei, Senhor, se é para te ter, eu largo tudo. Tudo. Eu largo. Mas eu quero ter você pro resto da minha vida. E a minha identidade foi reafirmada. Eu não posso falar muito, senão eu ia ter que ficar aqui uns 3 dias. Porque é 28 anos da minha vida vivendo para o mundo. Mas é um ano que eu estou vivendo para Cristo, e Ele tem reafirmado a minha identidade, a mulher que eu sou, a filha amada que eu sou, a minha dignidade, tudo Deus devolveu. E para finalizar, como eu falei, a passagem lá de Sara, ela duvidava. E ela viu o Isaac, ela contemplou o filho que ela duvidava com os próprios olhos dela. E há 3 meses atrás, eu contemplei também o meu Isaac, foi o meu batismo. Cara, quando eu olhei, eu falei, cara, eu duvidei, Senhor, eu duvidei desse dia, eu duvidei de quem eu sou hoje, eu duvidei de tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas hoje eu posso contemplar o Isaac, porque o Senhor é Deus. E sendo o Senhor, cara, não existe nada impossível mesmo. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida durante um ano, que aos olhos humanos é pouco, mas o que eu tenho vivido em Deus é surreal. E a melhor decisão que eu fiz foi largar tudo, renunciar tudo, para ter o Espírito Santo, porque se eu tenho Ele, cara, eu tenho tudo. E se eu perder Ele, aí eu não tenho nada. Então, é isso, Deus é incrível. E glória a Deus por isso. Amém. E para a glória de Deus, hoje está sendo o primeiro testemunho da Fábia. Ela não testemunhou na nossa igreja, está testemunhando na igreja de vocês. E nós acreditamos tanto no poder do Evangelho. E eu me lembro que eu fui criado dentro da igreja e eu me desviei, mas quando eu estava na igreja, minha avó, ela me ensinou os caminhos de Jesus. E a igreja de Jesus antigamente dizia que Jesus, Ele salvava, libertava e batizava com o seu Espírito. E a Fábia tinha um sonho, que ela entrava na igreja, via as pessoas falando em línguas, e ela dizia assim, Senhor, só está faltando falar em línguas, eu quero esse negócio também, eu quero o pacote inteiro, eu quero o pacote full do Senhor. E para a glória de Deus, no sábado nós estávamos num seminário, e de repente a Fábia, glória, 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 e o Espírito do Senhor derramou o dom de línguas na vida dela para a glória de Deus. Deus faz aquilo que ninguém pode fazer, amém? Amados, abra por favor a sua Bíblia
em 1 Crônicas, capítulo 4, e se vocês têm um hábito de ficar em pé, fiquem em pé, a forma como vocês têm como cultura. Eu quero aproveitar tudo e sei que por uma questão espiritual, ética, o pastor Tiago, nos seus princípios, ela disse que esse é o primeiro, mas não vai terminar, mas eu queria falar algumas coisas em relação a Fábia, que ele não falou, que eu sei porque nós testemunhamos na igreja, porque eu quero que vocês saiam muito inteirados. Ela falou, testemunhou daquilo que ela era, mas ela era verdadeiramente um homem, e ela não aceitava a sua identidade feminina. E depois desta transformação, seus seios começaram a crescer. A gente não fala isso. Ela não menstruava. Até isso o diabo tinha roubado. Mas o projeto de Deus para ela é ser mãe de muitos filhos. Vocês sabem disso. E ela começou a menstruar. E eu quero ir com vocês até onde o Tiago tem me levado. Isto é transformação. De uma pessoa que não se aceitava, que vestia, que se posicionava como um homem. Deus mudou a sua vida. É o maior milagre, concordo com o pastor Tiago. Hoje ela é uma mulher que está crescendo os seus seios. Com 28 anos, eu não sabia a idade dela. Que menstrua, que é uma pessoa normal. Porque Jesus muda tudo. Amém? Amém. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 em diante. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: E Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa cidade, quero te agradecer por esse estado, quero te agradecer pela vida de cada uma dessas pessoas que vieram aqui. Fala com a gente, ministra o nosso coração, traga a sua verdade sobre as nossas vidas e cumpra todos os seus propósitos para a glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Pode sentar. Eu acho que provavelmente você já deve ter lido esse texto. E é muito interessante porque ele começa de uma forma contando o final da história. E o final da história no verso 9 diz assim: existia um homem chamado Jabes, e Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos, do que toda a sua família. Só que aí o texto que começa com o fim te leva a fazer essa pergunta: por que esse tal de Jabes foi mais ilustre do que todos os seus irmãos? O que ele tinha de tão diferente? O que levou a sua vida a ser tão ilustre assim, tão diferente assim? E aí o texto, ele começa dizendo que o seu nome Jabes, que significa aquele que causa dor, foi dado mediante uma situação que quando ele nasce, a sua mãe, diante de um momento muito doloroso, então decide dar um nome para ele. E eu não sei se você sabe que, ao contrário da nossa cultura, a cultura judaica, não se dá um nome antes do nascimento. A cultura judaica espera a criança nascer,
E é de responsabilidade da mãe colocar o nome da criança. Porque o nome está associado diretamente a duas coisas. A primeira, características que a mãe consegue observar de imediato na criança. Segundo, está associado diretamente àquilo que a mãe espera que o filho venha viver. E quando a mãe de Jabes coloca aquele que causa dor, primeiro porque ela passa por esse processo de dor, e nós não sabemos se foi de uma forma intencional ou não, mas o que ela estava declarando era que provavelmente a sua história seria uma história de dor. Mas o texto no verso 10 que nós lemos, vai dizer que em algum momento da história, Jabes então rompe com esse passado de dor, com esse destino de dor, com esse presente de dor, invoca o nome do Senhor e a sua história é mudada. E aí o verso 10 vai dizer que Deus atende a sua oração, e a partir daquele dia a gente volta para o 9. Ele passou a ser um homem mais ilustre de toda a sua família. Lendo essa história e refletindo um pouco sobre ela, eu gostaria de ministrar algumas palavras ao seu coração acerca daquilo que eu aprendo com a história desse menino, aquilo que eu aprendo com a história desse homem, aquilo que eu aprendo com a história de 1 Crônicas capítulo 4. Que a primeira coisa que me chama muita atenção é que em algum momento da história de Jabes ele precisa romper com o passado e entender que antes de Deus mudar a sua geografia, Deus ele mudaria a sua mentalidade. E a primeira coisa que nós precisamos nos apoiar como servos do Senhor, igreja do Senhor, é que antes de Deus mudar qualquer coisa na sua vida, à sua volta, Ele precisa mudar a sua forma de pensar. E sabe o que é interessante? Que Deus muda a forma dele pensar. E a forma que ele pensava era, provavelmente, eu recebi um nome de dor e provavelmente a minha vida vai ser uma vida de dor e está tudo resolvida. Esse é o meu destino. Mas em algum momento que nós não sabemos se foi na adolescência, na juventude ou na velhice, ele entende o seguinte: cara, eu recebi um nome de dor, eu vivi um momento que eu causei dor, mas a minha vida inteira não precisa ser uma vida de dor. Então eu quero mudar minha mentalidade hoje para viver algo melhor amanhã. E na autoridade do nome de Jesus, se tem algo que o Evangelho muda, antes de mudar qualquer outra coisa, ele muda a minha forma de pensar. E hoje eu quero declarar isso na sua vida, que Deus ele vai mudar a sua forma de pensar. E ao mudar a sua forma de pensar, você vai entender que talvez você sofreu, ou que talvez algumas coisas deram erradas, mas isso não significa que tudo precisa dar errado, isso não significa que tudo vai dar errado, isso não significa que a sua vida será uma vida repleta de dor, e não importa a sua idade, não importa quantos anos você tem, Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você comece a pensar de uma forma diferente. Porque toda dor na sua vida tem começo, meio e fim. Eu quero declarar para muitos de vocês que existe um término da dor na vida de muitas pessoas que estão aqui na autoridade do nome de Jesus. Ele entende o seguinte: cara, eu recebi uma palavra ruim no meu passado, e Jabes precisou mudar sua mentalidade, que antes de Deus mudar sua geografia, ele precisava ter uma compreensão do passado, e o passado é o seguinte: o meu passado não define o meu presente e não definirá o meu futuro. E ele teve um erro, e que não era nem um erro ocasionado por ele, ele simplesmente nasceu e causou dor na sua mãe, ele não planejou isso, mas houve um erro no seu passado. E ele carregava durante todo o seu presente, e carregaria durante todo o seu futuro, essa palavra, o que causa dor.
E eu não sei se você já ouviu isso da sua mãe, do seu pai ou de alguém. Você só existe para fazer as pessoas à sua volta sofrerem. Mas na autoridade do nome de Jesus, você não existe para fazer as pessoas à sua volta sofrerem e para que você sofra. Você existe para que a glória de Deus, a bondade de Deus seja revelada em nome de Jesus. E mais ainda, talvez você está aqui e você cometeu coisas do seu passado e até hoje você não consegue esquecer. Porque se existe algo que o diabo é especialista, é fazer com que o seu passado permaneça no presente e continue te acusando no futuro. Mas se existe algo que Cristo Jesus nos libertou, foi do passado, ao dizer que estava consumado, e através do seu sangue, todos os erros mais ruins poderiam ser perdoados através da cruz. E Jabes entendeu o seguinte: o meu passado não vai definir o meu presente, não vai definir o meu futuro. E talvez você errou, talvez você falhou, talvez você cometeu algo ruim que você tem vergonha de contar, mas Cristo Jesus tem uma palavra para você: que a maldição não supera a bênção de Cristo. Jabes entendeu isso, cara. Antes de Deus mudar o meu passado, Ele vai mudar a minha compreensão dele. Que o meu passado não pode impedir o meu presente e que não vai impedir o meu futuro em nome de Jesus. Foi muito louco que quando eu conheci a Fábia, e a Fábia entrou dentro do meu gabinete, e nós começamos a falar e conversar, enfim. E eu me lembro que quase toda semana eu sentava com ela, conversava com ela. E nós tínhamos um seminário na igreja, e temos até hoje. E nesse seminário, começa na sexta e vai até o domingo. E na sexta-feira ela fumou muita maconha. E aí ela falou assim: pastor, mas eu posso ir? Eu fumei maconha. Eu falei assim: filha, só vai. Deus ama os maconheiros, amém? Ama todo mundo. Aí quando ela foi, uma amiga dela disse assim: Fábia, no domingo eu venho aqui te pegar, porque no domingo nós vamos sair, depois do culto você vai fumar a maconha, porque nós já separamos o Mega Ultra Power baseado para você. E ela foi, ela falou: meu Deus do céu, o que eu faço? Porque ela tinha uma dependência emocional com essa moça, que era a patroa dela. E durante muito tempo da vida da Fábia, a Fábia trabalhava de terça a domingo. Ela entrava 10 da manhã e saía 1, 2, 3 horas da madrugada, para ganhar R$400. E já se faziam 3 meses que ela não recebia. No domingo, quando ela voltou do imersão, do nosso seminário, eu cheguei para ela e falei assim: e aí, Fábia, como que você está? Falou: pastor, eu estou muito chapada, mas agora não é de maconha, é do Espírito Santo de Deus, esse negócio é bom demais. Aí eu falei assim: Fábia, você não quer trabalhar na igreja? Ela falou: o quê? Eu falei: você não quer ser minha secretária? Ela falou: o quê? Você não quer deixar esse trabalho que você tem e a partir de hoje você trabalhar integralmente na igreja? A igreja vai pagar o seu salário, você vai trabalhar de segunda a sexta, você tem hora para sair, você tem hora para entrar. Ela falou assim: pastor, mas eu não sou batizada. Até pouco tempo, há 3 dias atrás, eu fumava maconha. Eu disse assim: Fábio, o seu passado não define o seu presente e não definirá o seu futuro. A partir de segunda-feira você pode vir para a igreja que você está contratada para a glória do Senhor. E ela disse assim: pastor, mas o que as pessoas vão pensar? Eu falei assim: não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas dizem, porque aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas dizem, não define aquilo que Deus pensa, não define aquilo que Deus diz. Porque os homens podem falar muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que a palavra final vem do Senhor, e a palavra final do Senhor é que você é uma mulher de Deus.
contratamos a Fábia. E hoje ela é secretária da igreja. E aí eu cheguei para ela e falei assim: Fábia, você quer ir para a viagem? Ela falou: pastor, é o que eu mais quero. Eu falei assim: então tá bom, seu patrão está te dando 15 dias de folga. Mas sabe o que eu entendi, irmãos? Em nome de Jesus, eu quero lançar essa palavra aqui para a igreja. Vocês não têm dimensão daquilo que vocês se apresentam. E sabe o que a Fábia, quando eu cheguei hoje de viagem, ela disse assim: pastora, eu nunca me senti tão feliz de estar num ambiente como esse. Vocês não têm dimensão daquilo que vocês têm. Porque se existe uma atmosfera que paira sobre esse local, essa atmosfera se chama família, pastor. E no nome de Jesus eu quero declarar isso para você. Deus trouxe vocês até o dia de hoje para que vocês possam ser resposta dessa cidade, para que vocês possam ser resposta deste estado, para que vocês possam pegar pessoas não só como Fábia, mas como outros homens, como outras mulheres, e dizer o seguinte: o seu passado não define o seu presente, o seu passado não define o seu futuro. Cristo Jesus mudou a minha história, me deu uma família, para que através da minha família, todas as famílias da terra possam ser curadas. E eu quero profetizar isso no nome de Jesus. Deus mudou a história de Jabes, para que a história dele ficasse registrada sobre um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai mudar a sua história, como já mudou a história de muitos de vocês, para que vocês continuem a mudar a história dessa cidade, para que vocês possam mudar a história desse estado, para que vocês possam mudar a história desse país, em nome de Jesus. E sabe qual é o segredo de Jabes? Não é um cara que ora, porque o que muda não é a oração, mas o que muda é para quem você dirige as suas orações. Porque Jabes descobriu o seguinte: eu preciso mudar minha mentalidade, eu preciso entender que meu passado não me define, mas eu preciso me apegar àquele que pode mudar a história de qualquer uma pessoa. E esse alguém se chama Jesus Cristo. O foco da igreja não é apresentar uma estrutura. O foco da igreja é apresentar um Salvador, é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Ele era ontem, Ele é hoje e Ele continuará sendo eternamente. Aquele que pode mudar qualquer área de sua vida tem nome, e esse nome é Jesus. O foco da igreja, o foco da sua vida, o foco da minha vida se chama Jesus Cristo. E sabe o que Jabes faz? Eu carrego o nome de dor, mas eu conheço alguém que tem o poder de tirar a dor de qualquer pessoa. E esse alguém se chama Jesus. E sabe o que eu me alegro? Que eu vejo pessoas um pouco mais velhas do que eu. Eu só pareço que sou novo, mas eu já tenho 39 anos. Não parece, né? Fala amém. Tenho 39 anos. Sou casado há 15 anos com a mesma mulher, para a glória de Deus. E quando eu casei, foi muito louco, que eu fiz um exame chamado espermograma. E o espermograma, ele define a quantidade de espermas que um homem tem. E eu, muito curioso, abri o meu resultado do exame e estava lá 3.000 espermas. Eu falei: meu Deus, que coisa incrível, eu preciso de um filho só. E aí eu cheguei para o médico grande, falei: olha, eu tenho 3.000 espermas. Ele falou: pois bem, isso é quase estéril, não é 100%, é quase. Um homem precisa de 100 milhões de espermas para ser pai. Você tem 3.000. Eu falei assim: meu Deus do céu, e agora? E durante 7 anos eu carreguei esse entendimento: sou estéril. Mas um dia eu entendi que o entendimento maior é o entendimento de Cristo. Porque o importante não é a oração, é para quem você ora. E Cristo Jesus, Ele responde a oração. E durante 7 anos nós começamos a orar, até que um belo dia minha esposa chega para mim e fala assim: amor, estou grávida. Falei assim: meu Deus do céu, do Espírito Santo não pode ser, porque isso já aconteceu em Jesus. Eu creio que você é fiel a mim, é milagre de Deus. Aí ela falou assim: vamos fazer o teste? Eu falei assim: vamos.
e ela pegou um teste de farmácia. Nós fomos lá no banheiro da igreja, e ela fez o teste de farmácia, saiu de lá chorando. Eu falei assim, tá vendo, ela não está grávida, só foi uma gravidez emocional. E ela disse aqui, amor, está positivo, estou grávida. Eu falei assim, amor, vamos fazer o de sangue então. Fez o de sangue, e para a glória de Deus, nasceu o nosso primeiro filho, Samuel, que tem 9 anos. 1 ano e meio depois, ela olha para mim e fala assim, amor, estou grávida de novo. Eu falei assim, vamos fazer o teste, vamos lá na farmácia, vamos lá para a igreja de novo, vamos fazer o mesmo processo. Aí quando ela saiu do banheiro, ela saiu chorando e disse, estou grávida mesmo. E nasceu o nosso segundo filho, Pedro Lucas, de 7 anos. 1 ano e meio depois, ela olha para mim e diz assim, amor, eu estou grávida. Aí ela fez o teste, saiu chorando, eu já não sabia se era por outro motivo que ela estava chorando. Preço do leite, da fralda. E aí nasceu o nosso terceiro filho, Paulo, de 5 anos. E para a glória de Deus, hoje está completando 5 anos. E eu estou muito feliz de estar aqui para contar em primeira mão que ela não está grávida e nem pretende ficar para o resto da vida, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus por isso. Eu pensava que fralda era caro. Quando eu matriculei na escola, eu descobri que é muito barato. Mas eu descobri que Cristo Jesus tem poder. Esse nome é poderoso. Cristo Jesus, ele tem poder. E o que Jabes descobriu é que ele não precisava de um pai, ou de uma mãe, ou de um nome excelente, de uma mãe que desse um nome dizendo, seja próspero ou abençoado, mas que ele precisava de um Deus abençoador. E o que mudou sua história não foi o seu nome, não foi a sua mãe, não foi o seu pai. O que mudou a sua história foi o Senhor dos Exércitos, Cristo Todo-Poderoso. E deixa eu te falar algo, mãe, deixa eu te falar algo, vó, deixa eu te falar algo, pai. Não deixa de orar pelos seus filhos, não deixa de orar pela sua casa, não deixa de orar pelos seus, porque talvez algum dos seus estão perdidos, mas tenha certeza que Cristo Jesus é capaz de resgatar toda a sua casa, toda a sua família. E diante desse ambiente de família, eu declaro Atos 16:31, crê somente no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E da mesma forma como Josué um dia disse, eu creio que você dirá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor todos os dias de nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Eu sou fruto de oração de uma senhora chamada Maria José Nunes Pedro. Durante 50 anos, e eu fiquei muito feliz de saber que aqui nós temos a Igreja do Evangelho Quadrangular. Durante 50 anos, a minha avó serviu na Igreja do Evangelho Quadrangular. E minha avó um dia pegou câncer, ela teve leucemia, e os médicos deram 15 dias para ela. E quando ela foi acometida de 15 dias de leucemia, ela disse assim, Senhor, não tem problema, eu posso morrer em 15 dias. Mas o Senhor tem que salvar minha família em 15 dias, porque eu não parto para a eternidade antes de ver a minha família servindo ao Senhor. Não tem como, Jesus. Não tem como. E desses 15 dias passaram-se 25 anos que ela foi curada. Todos converteram da minha família, todos. O único que não queria converter era eu. E aí eu morei durante um período na cidade de São Paulo, na capital, e com 15 anos, 16 anos, até os meus 18 anos, eu estava envolvido nas drogas, estava completamente perdido. E quando minha mãe já não aguentava mais, que falava assim, cara, eu não sei o que fazer, ela ligava para minha avó, e minha avó ia da cidade de Ourinhos, do interior de São Paulo, até a capital, só para orar por mim. E eu me lembro que minha avó chegava assim por volta de 5 e meia, 6 horas da manhã da rodoviária, e era exatamente a hora que eu chegava. E aí quando eu pegava no sono, eu abria os olhos, estava aquela senhora Maria José Nunes Pedro com a mão estendida na minha cabeça, dizendo, Senhor, vai queimando todo o demônio da vida do meu neto em nome de Jesus.
Deixa eu te falar, a avó pentecostal continua orando pelos seus netos. E ela falava, vai queimando, vai queimando, vai queimando. E quando você está endemoniado é terrível, que você começa a queimar mesmo. E eu levantava e falava, vó, dá licença, eu não estou queimando não. Está queimando sim, em nome de Jesus, Satanás, deixa meu neto. E aí eu não aguentava ficar ouvindo minha avó orando, porque ela não ia parar nunca. E eu levantava, ia no banheiro, e ela atrás de mim, Senhor, vai queimando, em nome de Jesus. Falei, vó, só vai entrar no banheiro? Não, vou te esperar aqui na porta. E aí eu saía, vai queimando, ia tomar café, vai queimando. E queimou tanto que eu virei pastor. Podia ter queimado menos. Mas foi muito louco que ela orou muito, muito, muito mesmo. E um dia ela estava num culto como esse, em Ourinhos, depois de muito tempo. E um profeta de Deus disse assim, Deus ouviu as suas lágrimas. E Deus está indo salvar o seu neto hoje. Deus vai fazer alguma coisa com aquele cara. E eu me lembro que no dia 18 de junho, numa segunda-feira, eu fui para um culto que tinha 3.000 pessoas. Eu sentei no último assento. E o pastor começou a pregar. No dia 22 de junho, eu completar 18 anos. Eu tinha 17 para 18. E o pastor pregando. E eu no último assento, pensando que a minha vida ia ser a mesma. E no final da pregação, o pastor falou assim, o nome de Jesus, ele é poderoso para curar. O nome de Jesus é poderoso para mudar. E é diante desse nome que eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém que tem alguma doença, alguma enfermidade aqui? E próximo a minhas cadeiras, assim, tinha uma senhora que pegou a mão de um adolescente, saiu correndo, não se importou com nada, foi lá na frente, diante de 3.000 pessoas. E o pastor perguntou, qual é o seu problema? Qual que é a sua enfermidade? Ela disse assim, o meu filho, que ele é mudo e surdo. E aí o pastor perguntou assim, você acredita que Cristo Jesus pode curar o seu filho hoje? Ela falou assim, eu acredito. O pastor pediu para que todo mundo ficasse em pé e começaram a orar, e era uma igreja muito pentecostal, e de repente algumas pessoas vai queimando, eu falei assim, será que minha avó está aqui? E orando, e eu vendo aquilo, eu falei, meu Deus, não faz nada de sentido. E o pessoal, Jesus. E no final da oração, o pastor pegou um copo com água, olhou para o menino e disse assim, você quer beber água? O menino olhou para o pastor, fez um sinal, como se não tivesse entendido. Eu lá no último lugar, falei, cara, que cara louco, velho. O cara perguntar para mudo e surdo se quer beber água, é claro que o cara não vai responder nada. Mas o pastor pegou o copo com água de novo e disse assim, você quer beber água em nome de Jesus? Cara, quando ele falou esse nome invadiu a audição, invadiu a fala, e de repente aquele menino olhou para o pastor e disse, eu não quero beber água. Quando eu dei por mim, eu estava lá na frente, eu falei assim, Senhor, eu não sou mudo, eu não sou surdo, mas se o Senhor aceitar um drogado como eu estou te entregando a minha vida para nunca mais pegá-la de volta. E sabe o que eu descobri? O que pode mudar a história da vida de alguém se chama Jesus Cristo. É Jesus que está aqui, cara. E desculpa, talvez eu usar essa linguagem um pouco mais jovial, mas eu queria que você entendesse, é só Jesus. Jabes entende o seguinte, para que Deus mudasse a minha geografia do passado, ele só precisava invocar o nome do Senhor no presente. Para Deus mudar o seu amanhã, você precisa invocar o nome de Jesus hoje. Talvez o amanhã não aconteça da forma como você espera, mas quando você fala esse nome de Jesus, essa palavra se percorre durante o restante da sua história, durante a sua vida. E sabe o que é muito legal, e eu termino minha palavra? É que a história de Jabes não é simplesmente a oração de um homem, mas a história de Jabes é um homem que, quando ele entende que o seu passado poderia ser transformado no presente e que ele poderia viver uma vida incrível no futuro, através desse rompimento das suas dores, entendendo Cristo Jesus,
E aí o texto vai dizer que Deus atendeu a sua oração, mas atender a oração não significa que Deus respondeu o que ele pediu, mas significa que daquele dia em diante ele começou a andar com Cristo. E eu quero dizer para alguém que está aqui, Cristo Jesus não quer atender sua oração somente, Cristo Jesus quer andar com você totalmente. Ele não quer uma experiência para que você possa depois recorrer a uma nova experiência. Ele quer uma jornada de vida. Ele quer uma história de vida. E essa história de vida não significa que em todos os momentos tudo vai dar certo, mas significa que durante todos os momentos da sua existência tudo estará debaixo do seu controle, debaixo do seu domínio, debaixo da sua magnitude e da sua graça. Quando eu descobri isso com 18 anos, então eu comecei a andar com Jesus. Conheci minha esposa em 1 ano de namoro, noivado, casamento. E eu quero dizer para você que está solteiro hoje, Deus tem uma pessoa especial para você. Amém? Em nome de Jesus, foi o que o pastor Celso mais profetizou aqui. Nenhum de vocês vai morrer solteiro, para a glória de Deus, amém? Deus me deu uma mulher linda. Você tem que conhecer minha esposa. E eu vou trazer ela aqui em nome de Jesus. Nós formamos na cidade de Anápolis. E aí nos deram uma igreja incrível. A nossa igreja tinha 3 membros. 15 pessoas que iam no culto. A pessoa mais nova que congregava na nossa igreja conheceu Abraão, Isaac e Jacó. E não tem nada a ver com velhice, porque a palavra diz que nos últimos dias todos seriam cheios do Espírito Santo. Mas o problema é que a conversa da minha igreja era artrite, artrose. Eu ia visitar as pessoas, eu me lembro que um dia eu fui visitar uma irmã, ela foi me mostrar as pedras do rim dela. Falei, que coisa incrível, irmã, glória a Deus. A minha igreja tinha um canil dentro da igreja. Eu não sei porque que o pastor pensou em ter um canil, talvez evangelizar os cachorros. Mas a minha igreja era muito, muito difícil. O pastor que estava lá antes de mim, ele havia envergonhado o nome do Senhor. A igreja estava passando um momento assim caótico, não tinha mais ninguém, e de repente, recém-formado, me deram aquele local. Mas eu entendi o seguinte, que a promessa de Deus para a igreja permanece em pé. Eu quero profetizar na sua vida, Tiago, da sua esposa, que a promessa de Deus sobre este local permanece e permanecerá em pé em nome de Jesus. Nós começamos e aí eu falei assim, amor, como que a gente faz para encher a igreja? Ela falou assim, amor, a única forma de encher a igreja é fazer com que a igreja conheça Jesus, mas que faça Jesus conhecido. E eu pensei o seguinte, cara, como que eu vou fazer Jesus conhecido? E próximo da minha igreja tinha uma escola estadual. E aí no momento de loucura eu falei assim, cara, quer saber, eu vou lá para essa escola e vou me candidatar como professor voluntário. E aí eu cheguei para a diretora e falei assim, a senhora está precisando de um professor voluntário? Ao invés da senhora mandar os meninos embora, eu dou aula de graça aqui nessa escola. E ela falou assim, o senhor dá aula do quê? Do que a senhora precisar? Matemática, geografia, ciência, história, francês. Eu falei assim, eu estou precisando, é de graça? Eu falei, claro. E aí, ela me deu ensino religioso, artes, matemática, geografia. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí tudo que eu ia ensinar, eu colocava Jesus. E aí aquelas pessoas que não conheciam Jesus, jovens e adolescentes, começaram a ir para a igreja. E a igreja começou a encher. E depois de 11 anos, nós somos aproximadamente em torno de 1.100 pessoas. Porque uma coisa que você precisa entender, que porta larga não atrai as pessoas para a igreja. O que atrai as pessoas para a igreja é a palavra de Deus, é o Evangelho de Jesus Cristo.
E que igreja vazia não é a igreja que pregou o evangelho e que as pessoas foram embora por isso. Igreja vazia é a igreja que perdeu a sua missão de conhecer Jesus e de fazer Jesus conhecido. O que Jesus tem para vocês, daquilo que começou há anos atrás, permanece em pé. Aquilo que um dia Deus começou nessa igreja continua. E agora o legado é através de você e através dos seus filhos e dos filhos em nome de Jesus. Hoje nós temos uma geração de adolescentes, e eu quero declarar isso no nome de Jesus. Por isso eu quero falar para você que é mais velho. Abre o seu coração para receber o novo. E o novo não é tatuagem, não é isso, mas o novo é entender que os adolescentes de hoje não vão usar as roupas que você usava ontem, que não vão usar o que você usa hoje. E que não importa se seja a Bíblia em papel ou a Bíblia em smartphone, o que importa é se você lê e pratica a Bíblia. Não importa se você vai trazer a Bíblia escrita ou se vai trazer a Bíblia virtual. O que importa é se você vai viver o caráter da Bíblia, a essência da Bíblia, a essência de Jesus. Hoje a nossa reunião de adolescentes dá mais de 200 adolescentes. Na minha reunião de adolescentes não tem a noite do cabelo doido, não tem a noite do videogame, não tem a noite da sinuca, mas tem a noite do evangelho. Todas as sextas-feiras, de 15 em 15 dias, nós temos uma vigília. De 100 pessoas que estão na vigília, 70 são adolescentes. Porque nós descobrimos algo. O que atrai os adolescentes nada mais é do que uma igreja que se abre dizendo, pode vir, porque nós entendemos que nós, como igreja de Jesus, começamos algo e que vocês terminarão algo em nome de Jesus. E é muito louco que eu fui pregar nesse final de semana, e quando eu cheguei lá, um adolescente chegou para mim e falou assim, pastor, Deus está mandando cantar aquele música, Espírito, Espírito, não é para o senhor pregar não. Eu falei, tudo bem, beleza. Aí chegou outro adolescente e falou assim, pastor, Deus mandou falar para o senhor que ele está mudando a palavra. Eu falei, amém. Eu estava esperando outro adolescente chegar, Deus mandou falar que eu que vou pregar. Eu falei, tudo bem. Mas sabe o que eu descubro? Que a igreja de Jesus, ela precisa influenciar onde ela está. E eu quero declarar isso, que no culto dos adolescentes nós teremos uma igreja cheia dos adolescentes, porque os seus filhos, os amigos dos seus filhos, os conhecidos dos seus filhos, terão de desejo de ter aquilo que você teve, que é o evangelho de Jesus. Os jovens da igreja terão a essência do evangelho de Jesus. Sabe por quê, amados? Aquilo que Deus me deu a nível de família é para que eu possa dizer como aquilo que vocês disseram para a Fábio, dizendo, Deus é um Deus de família, e por isso você pode vir que nós vamos te ensinar. Você, irmã que é mais velha, você, irmão que é mais velho, quando você vê um jovem, e você olhar para ele e falar assim, nossa, ele é tudo pintado, ou indiferente se ele não seja, você entender o seguinte, que você carrega algo que pode mudar a história dele. E eu estou aqui para dizer que da mesma forma como Deus mudou a história de Jabes, Deus está mudando a história de muitos de vocês. Deus está mudando a história dessa igreja. Deus está mudando a história daquilo que vocês começaram. Que talvez para muitos é o fim, mas como um profeta de Deus, eu declaro que é o começo. E se vocês acham que já viram coisas dentro dessa igreja, se prepara para ver coisas ainda maiores em nome de Jesus. Eu quero declarar que vocês verão as crianças sendo cheias do Espírito Santo. Vocês verão o departamento infantil vendo crianças completamente cheias da presença de Jesus. Aonde a influência digital não será maior do que a influência do evangelho dentro da casa e das crianças de vocês. Vocês verão uma geração de líderes e de pastores com 12, 13, 14, 15, 16 anos em nome de Jesus. Vocês verão jovens completamente entregues e cheios do Espírito Santo.
Vocês verão casamentos aonde terão início, mas não terá fim, porque o fim dos casamentos será a morte para a glória de Deus. Nós resgataremos as bodas de ouro, bodas de prata, até que a morte venha separar. Nós resgataremos este princípio, que casamentos não terão datas marcadas para o fim, aonde homens serão santos e lutarão contra a traição e o adultério, aonde homens serão esposos de uma mulher só, aonde a pornografia não será maior do que o princípio da santidade, aonde as nossas esposas dormirão tranquilas, sabendo que ela casou com um homem santo, aonde o celular não será maior do que a santidade, aonde a pornografia não será maior do que o temor, aonde nós teremos mulheres completamente apaixonadas por Jesus, aonde nós teremos idosos que não estarão pensando na morte, mas que estarão pensando na vida, porque se existe algo que não existe no reino de Deus, se chama aposentadoria. E para você, minha irmã e meu irmão, eu sinto isso para dizer para as pessoas mais velhas dessa igreja: Deus nunca vai te dar aposentadoria. Pelo contrário, quando você acha que chegou o fim e você está dizendo, eu já fiz muito, Deus está dizendo para você, você ainda não fez nada. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Põe a mão no seu coração. E eu quero orar por algumas áreas específicas da sua vida. Talvez nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos anos, coisas tenham dado muito errado e você tem pensado, eu acho que a minha vida é só isso mesmo, tudo vai dar errado. Talvez ao longo de muitos anos, as palavras que você mais ouviu de sua casa é que você não presta, o seu casamento não ia prestar, que você não ia ver nada acontecendo na sua vida. E talvez você é fruto de pais que não tiveram compromissos em suas relações, que se divorciaram. Talvez você é fruto de um aborto que não deu certo, e que até hoje você pensa que você nasceu simplesmente para sofrer. Mas eu quero recodificar algo no seu espírito dizendo: todo o seu sofrimento não apaga o propósito de Deus na sua história. E que talvez você está aqui e já não tem mais força de orar para alguém da sua família, e que você acha o seguinte: eu já não consigo mais. Eu perdi o meu filho, eu perdi meu neto, eu perdi minha esposa, eu perdi meu casamento. Você acha que perdeu, porque aquilo que é perdido aos seus olhos não é e não será perdido aos olhos de Deus. E que talvez você entrou aqui e tem tantas coisas que te paralisam, pois afinal você cometeu coisas que desagradaram ao Senhor. Mas que hoje o Espírito Santo de Deus diz ao seu coração que aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E que você não é maldito, que você não é amaldiçoado, que a sua casa não é maldita, que a sua casa não é amaldiçoada, mas que o seu lar, a sua casa é a exatidão do propósito de Cristo. E que nada e nem ninguém pode roubar aquilo que Deus te entregou. Eu quero que você fique em pé, por favor. Continua com a mão no seu coração. Senhor, eu clamo pela vida dessas pessoas que estão aqui.
do mais novo ao mais velho, do menor ao maior. E como profeta de Deus, eu quero declarar algo extraordinário. E a declaração é que nenhuma palavra de maldição, nenhum erro será capaz de impedir o seu propósito e o seu agir. Cuida dessas pessoas que estão aqui, cuida desses homens, cuida dessas mulheres. Resgata aquilo que o diabo tentou tomar, resgata aquilo que o diabo tentou destruir. E que hoje haja na vida dos seus filhos e das suas filhas um entendimento de um novo propósito para a glória do teu nome. Que o Senhor levante pessoas entendendo que o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor traga à existência, Senhor, aquilo que é impossível. E que o Senhor levante uma geração ilustre, uma geração que transmita a sua glória, que transmita o seu poder. Levanta sua mão o mais alto que você puder. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que Deus te fará um homem ilustre, Deus te fará uma mulher ilustre, Deus fará do seu casamento um casamento ilustre, Deus fará da sua empresa uma empresa ilustre, Deus fará dos seus negócios um negócio ilustre, Deus fará do seu ministério um ministério ilustre, Deus fará da sua vida uma vida ilustre, Deus fará da sua igreja uma igreja ilustre em nome de Jesus. Deus fará coisas ilustres para a glória e honra do nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E eu creio que eu vou voltar aqui, mas eu queria que vocês se apropriassem de algo. Que esse espaço físico não é o fim de vocês, esse espaço físico é o começo de vocês. Que eu creio mais do que nunca que a mesma palavra que Jabes ouviu ao declarar: Senhor, expanda as tendas de vocês serão expandidas para a glória do nome de Jesus. As tendas de vocês serão expandidas sobre o Belém, serão expandidas sobre o estado do Pará, serão expandidas sobre o Brasil, serão expandidas sobre as nações, para a glória do nome de Jesus. Que este local tem começo, mas não terá fim, porque o Senhor Deus chamou vocês, e aquele que começou a boa obra será fiel para concluir essa obra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Tiago, pastor Celso, agradecer essa família, agradecer aquilo que vocês têm dado para nós. Vocês são agente de Deus. Eu amo açaí, coisa incrível. Vocês são os responsáveis. E é tão louco, cara, que vocês têm algo tão poderoso, que não é só o açaí. Vocês têm algo que se chama a presença de Jesus, cara. Estou falando sério. Belém do Pará me presenteou com o meu pastor de jovens. Ele morava aqui em Narindeu, é isso? Essa aí. E você não tem noção, cara, e hoje ele é um plantador de igreja em Curitiba. Deus derramou algo de excelência sobre vocês, e se chama adoração. E essa adoração que Deus derramou sobre a vida de vocês, ela precisa ser expandida para o mundo todo. E da mesma forma como Saí se transformou global, o Evangelho através de vocês será global para a glória de Deus, amém? Deus abençoe.